coração do Brasil, escondidas entre matas fechadas, cavernas isoladas e biomas pouco explorados, vivem plantas que parecem saídas de outro planeta. Plantas que poucos olhos humanos já viram. Algumas florescem uma vez a cada década. Outras são venenosas, hipnóticas ou simplesmente indescritíveis. Hoje, você vai conhecer as 5 plantas mais raras e exóticas encontradas no Brasil. Prepare-se para viajar por um universo botânico que vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre a natureza. E garanto, a número 1 vai te deixar de boca aberta. Então já deixa o like, se acomode, e vamos juntos nessa jornada pelo inacreditável. Em quinto lugar, Figueira da Pedra, a árvore que vence pelo tempo. Imagine uma árvore que não precisa do solo para começar a vida. Uma espécie que nasce em cima de outra, se agarra como um parasita, mas se transforma em uma colosso vegetal com raízes que envolvem, sufocam e tomam para si o lugar do hospedeiro. Essa é a impressionante Figueira da Pedra, também conhecida como figueira estranguladora. Seu nome científico é Ficus cestrifolia, e ela é uma das mais enigmáticas e raras representantes do gênero Ficus encontradas no Brasil. Seu habitat natural são áreas de mata úmida e rochosa da Mata Atlântica, mas o que realmente chama a atenção é sua estratégia de sobrevivência única no reino vegetal. Ao contrário da maioria das árvores, a Figueira da Pedra não germina no chão. Suas sementes minúsculas são dispersas por aves e morcegos frugívoros, e geralmente caem nas copas de outras árvores ou nas rachaduras das pedras. E é ali, nesse espaço inusitado e inóspito, que sua jornada começa. Silenciosa, quase imperceptível. Ela emite raízes que crescem lentamente para baixo, escorrendo como cordas vivas pelas árvores ou pelas pedras. Conforme essas raízes atingem o solo, a planta passa a absorver nutrientes com mais força e, aos poucos, engrossa e se fortalece. As raízes começam a abraçar a árvore hospedeira, até o momento em que o abraço se torna um estrangulamento letal. A figueira, agora com acesso total à luz solar e ao solo, mata lentamente a árvore que a sustentou. Um ciclo brutal e fascinante. Esse comportamento faz da Figueira da Pedra uma espécie semi-parasita oportunista, que utiliza o hospedeiro como suporte apenas no início da vida, para depois substituí-lo completamente. O resultado é uma árvore de tronco oco e entrelaçado, como se tivesse nascido de um ritual antigo, cheio de formas grotescas e belas ao mesmo tempo. Uma escultura viva, feita de tempo, estratégia e paciência. Em alguns casos, as raízes da ficus formam colunas e arcos naturais tão intricados que se assemelham a estruturas construídas por mãos humanas. Em algumas culturas indígenas, essas árvores são vistas como portais ou guardiãs espirituais. Essa planta é capaz de crescer até mesmo em paredões verticais de pedra, onde praticamente nenhuma outra espécie consegue se desenvolver. Ela aproveita qualquer fenda minúscula, onde a umidade e matéria orgânica acumuladas permitem o início de sua vida. Civilizações ancestrais, como os hindus e budistas, reverenciam figueiras semelhantes, como a ficus religiosa, como árvores sagradas. No Brasil, existem comunidades tradicionais que também associam essas árvores à proteção, ancestralidade e força espiritual. Apesar de seu comportamento agressivo, a Figueira da Pedra é uma espécie-chave para a biodiversidade. Seus figos são altamente nutritivos e alimentam uma grande variedade de animais, desde tucanos até pequenos primatas. Além disso, ela oferece abrigo em suas raízes ocas e em suas copas densas. Uma figueira dessa espécie pode viver por centenas de anos. Há relatos de figueiras semelhantes, em outros países, com mais de 1000 anos de idade. Elas crescem devagar, mas de forma constante e implacável. Visualmente, é uma planta de presença imponente. Quando adulta, suas raízes lembram tentáculos, suas copas são largas e frondosas, e seu tronco muitas vezes parece uma coluna viva de músculos retorcidos. É o tipo de árvore que parece ter uma alma, que carrega a memória do tempo em cada dobra. A Figueira da Pedra é uma joia esquecida nas florestas brasileiras. Um exemplo vivo de que, na natureza, força nem sempre é sinônimo de velocidade, e que vencer pelo tempo é uma arte que poucas espécies dominam tão bem quanto ela. Se você topar de frente com uma figueira estranguladora em meio à mata, pare. Olhe bem. Você estará diante de um verdadeiro monumento da sobrevivência. Em quarto lugar, Drosera latifolia, a armadilha reluzente do cerrado brasileiro. No mundo secreto das plantas, algumas desenvolveram estratégias tão inusitadas que parecem ter saído de um conto de ficção científica. Entre essas espécies, poucas são tão fascinantes quanto a Drosera latifolia, uma verdadeira joia do Brasil central. Delicada, brilhante, mas letal, essa planta carnívora é um dos segredos mais bem guardados dos campos rupestres e áreas de cerrado do nosso país. À primeira vista, a Drosera latifolia poderia ser confundida com uma flor exótica. Suas folhas são arredondadas, cobertas por milhares de tricomas glandulares,
pequenos tentáculos vermelhos que brilham ao sol, como se estivessem cobertos de orvalho. Mas esse brilho é uma ilusão fatal. Cada gota visível na superfície da planta é, na verdade, uma substância pegajosa rica em enzimas digestivas. E é assim que ela caça. Insetos desavisados, atraídos pelo brilho e pelo aroma doce da secreção, pousam em suas folhas e ficam imediatamente presos nesse muco pegajoso. A planta então inicia um movimento lento, mas eficiente. Seus tentáculos começam a se curvar, envolvendo a presa por completo, uma dança silenciosa da natureza. Em poucas horas, a vítima é digerida, e os nutrientes são absorvidos pela planta. A Drosera latifolia vive em ambientes onde o solo é extremamente pobre em nutrientes, especialmente nitrogênio. Essa deficiência levou a planta a evoluir uma estratégia impressionante: comer para sobreviver. Ao contrário da maioria das espécies vegetais, que absorvem tudo o que precisam pelas raízes, a Drosera encontrou um atalho predatório para complementar sua alimentação. Mas não pense que essa planta é uma assassina impiedosa. Ela é, na verdade, uma engenheira da adaptação. Em regiões onde a concorrência por nutrientes é feroz, ela fez o impensável, deixou de lado a passividade das plantas comuns e passou a agir como uma caçadora. Diferente da maioria das plantas, que são estáticas, a Drosera se move lentamente. Seus tentáculos se fecham em direção ao centro quando detectam uma presa, num processo chamado tigmonastia. Estudos revelaram que o brilho das gotículas reflete luz ultravioleta, um tipo de radiação que atrai ainda mais insetos, principalmente mosquitos e pequenos voadores. A planta pode capturar até 50 pequenos insetos por semana, dependendo do tamanho. Cada folha pode ser usada várias vezes antes de secar, e logo novas folhas se desenvolvem, garantindo o ciclo contínuo de caça. Apesar de ser uma armadilha viva, a Drosera latifolia produz pequenas flores rosadas e delicadas que brotam em hastes finas, afastadas da armadilha. Isso evita que polinizadores também virem alimento, um exemplo de sofisticação evolutiva. Na Europa, outras espécies do gênero Drosera são utilizadas em produtos medicinais contra tosse e bronquite. Ainda há muito a ser estudado sobre os potenciais bioativos da Drosera brasileira. Apesar de sua incrível adaptabilidade, a Drosera latifolia está ameaçada por perda de habitat. O avanço agrícola e a destruição dos campos rupestres estão reduzindo drasticamente as áreas onde essa planta sobrevive. Além disso, o seu apelo estético a tornou alvo de colecionadores ilegais. Preservar essa espécie é mais do que salvar uma planta rara, é manter viva uma história de milhões de anos de evolução, luta e engenhosidade biológica. A Drosera latifolia é a prova viva de que, na natureza, a sobrevivência exige criatividade. Ela não é apenas uma planta. É uma armadilha brilhante, uma estrategista do cerrado, e um lembrete de que até o ser mais frágil pode esconder um mecanismo poderoso de adaptação. Se um dia você cruzar com uma dessas pequenas joias no solo seco e arenoso do Brasil Central, observe com cuidado, mas não toque. Ela pode parecer delicada, mas carrega em si um dos comportamentos mais complexos e fascinantes de todo o reino vegetal. Em terceiro lugar, Philodendron Spiritus Sancti, a planta sagrada, e quase extinta, do Brasil. Em meio às matas do Espírito Santo, escondida entre galhos altos e florestas sombreadas, vive uma planta que é considerada a joia mais rara do mundo dos filodendros. Seu nome carrega um peso quase místico, Philodendron Spiritus Sancti. E não é à toa. Essa planta é tão rara, tão difícil de encontrar na natureza, que já foi considerada extinta mais de uma vez. Hoje, acredita-se que existem menos de 10 exemplares em vida selvagem. Ao contrário de outras espécies do gênero Philodendron, que se espalham com facilidade pela América Latina, essa aqui escolheu ser seletiva. Ela só cresce em uma pequena área de floresta no Espírito Santo, o que já a torna especial. Mas o que realmente faz dela uma lenda viva entre colecionadores e botânicos é sua aparência imponente, elegante e misteriosa. As folhas do Spiritus Sancti são longas, estreitas e pendentes, com verde escuro profundo e nervuras marcantes que parecem ter sido desenhadas à mão. Cada folha pode chegar a mais de 60 centímetros de comprimento, e balançam levemente ao vento como fitas de cetim selvagem. Não à toa, muitos dizem que essa planta parece ter sido feita para reinar sozinha no meio da floresta. Com tamanha raridade e beleza, o Philodendron Spiritus Sancti se tornou objeto de desejo entre os maiores colecionadores de plantas ornamentais do mundo. Em leilões internacionais, uma única muda pode ultrapassar os R$20.000. Sim, você não leu errado. Essa planta vale mais do que muitas joias. E justamente por isso, tornou-se alvo de contrabando e extração ilegal. Plantas cultivadas em viveiros especializados, com permissão ambiental, são raríssimas e extremamente valorizadas. Mas nenhuma se compara ao valor, simbólico e biológico, dos poucos exemplares que ainda existem em habitat natural.
Nome místico Spiritus Sancti significa Espírito Santo em latim, uma referência direta ao estado brasileiro onde foi descoberta. Mas o nome também carrega um ar de mistério e espiritualidade, combinando perfeitamente com sua aura rara e quase intocada. As folhas jovens são menores e de formato diferente. Com o passar dos anos, à medida que a planta amadurece, suas folhas vão se alongando até atingir o formato clássico das adultas, um fenômeno chamado heterofilia. Mesmo sendo tropical, essa planta prefere luz difusa, semelhante à sombra filtrada pela copa de árvores. Em seu ambiente nativo, ela cresce em locais úmidos, abrigada por outras plantas maiores. Sua inflorescência é típica dos filodendros, espádice e espata, mas pouco vistosa. Ela atrai insetos específicos, principalmente besouros, e produz um leve calor durante a floração, algo que ainda intriga cientistas. A principal ameaça a essa planta é a destruição do seu habitat natural. A Mata Atlântica já perdeu mais de 85% da sua cobertura original, e com ela, diversas espécies endêmicas estão desaparecendo sem sequer terem sido catalogadas. O Philodendron Spiritus Sancti é mais do que uma planta rara. Ele é um símbolo da fragilidade da biodiversidade brasileira. Uma espécie que representa a beleza do que ainda existe, e o risco real de perdermos tudo isso para sempre. Seu visual imponente, seu nome sagrado, sua escassez absoluta, tudo nela grita por proteção. Ver essa planta pessoalmente, no seu ambiente natural, é como encontrar uma lenda viva. É uma chance de testemunhar um pedaço do Brasil que poucos conhecem, e que talvez não exista por muito mais tempo se nada for feito. Se essa planta pudesse falar, provavelmente pediria silêncio, sombra e respeito. Mas já que ela não fala, cabe a nós contar sua história e preservar sua existência. Em segundo lugar, Paepalanthus chiquitensis, a flor azul que brota do impossível. Imagine caminhar por um campo árido, pedregoso, onde o vento seco sopra entre rochas e o solo parece inóspito, quase morto. De repente, ali, no meio do nada, surge uma flor. Mas não é uma flor qualquer. Ela é azul, delicada, de beleza hipnótica, como se tivesse sido pintada à mão. Seu nome é quase tão exótico quanto sua aparência, Paepalanthus chiquitensis, a flor sempre viva azul do cerrado brasileiro. Essa planta é tão rara que, até pouco tempo atrás, muitos botânicos duvidavam de sua existência. Ela era conhecida apenas por registros antigos e confusos, até que, em 2009, foi redescoberta nos campos rupestres de Minas Gerais e Goiás, em áreas isoladas e de difícil acesso. Desde então, virou um verdadeiro tesouro nacional da botânica, cobiçada por colecionadores e estudiosos do mundo inteiro. Um espetáculo de resistência. A Paepalanthus chiquitensis pertence à família das Eriocaulaceae, as chamadas sempre-vivas, plantas que secam sem perder a forma ou a cor, parecendo eternamente frescas. Mas o que faz essa espécie ser tão especial é sua cor azulada natural, algo extremamente incomum entre as flores do cerrado. A coloração azul nas pétalas é rara na natureza, pois exige uma composição química sofisticada que poucas plantas conseguem desenvolver. Além da beleza estética, essa flor é um exemplo de resistência. Ela cresce em solos extremamente pobres, entre rachaduras de pedras, em altitudes elevadas, onde poucas espécies conseguem sobreviver. Ali, entre o calor escaldante do dia e o frio cortante da noite, essa pequena flor floresce com dignidade. Uma metáfora viva de força e delicadeza. Cor azul natural e rara. A maioria das flores azuis no mercado são fruto de manipulação genética ou tintura. No caso da Paepalanthus chiquitensis, o azul é totalmente natural, resultado de pigmentos raríssimos que refletem a luz de forma especial. Ela atrai insetos muito específicos, como abelhas nativas solitárias e pequenos coleópteros, que se adaptaram ao difícil ambiente em que a flor vive. A flor floresce em horários exatos para aproveitar o curto tempo de visita dos polinizadores. As folhas da planta crescem próximas ao solo, formando uma roseta simétrica que ajuda a conservar a umidade e protege a base contra o calor direto. Um verdadeiro design da sobrevivência. Hoje, a Paepalanthus chiquitensis é considerada uma planta em risco de extinção, devido à destruição do cerrado e à exploração desenfreada de áreas de campo rupestre para mineração e agricultura. Por pertencer a sempre-vivas, a flor pode secar sem murchar, mantendo sua forma por meses. É como se ela desafiasse o próprio tempo, permanecendo bela mesmo após sua morte. Mais do que uma flor, um grito silencioso da natureza. A Paepalanthus chiquitensis é pequena, discreta, mas carrega em si uma mensagem poderosa. Ela representa tudo o que ainda sobrevive nos biomas esquecidos do Brasil. Seu azul vibrante, quase sobrenatural, é um lembrete de que a beleza onde menos se espera, e que até os cenários mais hostis podem dar origem à vida. Essa flor já foi considerada uma lenda. Hoje, ela é real. Mas, se não protegermos o cerrado,
pode voltar a ser apenas uma história contada em livros de botânica. A Paepalanthus chiquitensis não é só uma planta rara. Ela é uma sobrevivente. Um símbolo da vida selvagem brasileira que resiste em silêncio. E talvez, justamente por isso, mereça mais do que admiração, merece ser protegida. Em primeiro lugar, a possível parente brasileira da Welwitschia mirabilis, um mistério botânico no sertão. Você já ouviu falar de uma planta que vive milhares de anos, cresce com apenas 2 folhas durante toda a vida e sobrevive nos ambientes mais inóspitos do planeta? Essa planta existe. Ela se chama Welwitschia mirabilis e é nativa do deserto da Namíbia, na África. Mas o que poucos sabem é que cientistas brasileiros acreditam ter encontrado uma possível parente dessa espécie pré-histórica aqui mesmo, no coração do sertão nordestino. A descoberta causou espanto na comunidade científica. Como uma planta com características tão semelhantes a uma espécie africana poderia aparecer a mais de 6.000 quilômetros de distância, em outro continente? A resposta ainda está sendo investigada, mas as evidências apontam para uma ligação ancestral, possivelmente remanescente da era do supercontinente Gondwana, quando África e América do Sul ainda eram uma só massa de terra. A planta em questão ainda não possui um nome oficial que a relacione diretamente à Welwitschia, mas suas características são impressionantes. Folhas largas, contínuas e de crescimento permanente, que se desgastam nas pontas mas nunca param de crescer. Ela não se parece com nenhuma outra planta do bioma da Caatinga. Vive isolada em regiões pedregosas, sob calor extremo e escassez absoluta de água, condições muito similares às do deserto africano. Uma relíquia viva da evolução. A Welwitschia mirabilis original é considerada um fóssil vivo, existindo praticamente da mesma forma há mais de 100 milhões de anos. Se a planta nordestina realmente for uma parente distante, estaremos diante de uma das maiores descobertas botânicas do século. Um elo perdido entre continentes, uma testemunha viva da história geológica do planeta. As folhas dessa planta brasileira, como a Welwitschia, não caem nunca. Elas nascem como 2 pequenas lâminas e vão se alongando indefinidamente, chegando a mais de 2 metros de comprimento em ambientes naturais. Suas bordas são rasgadas pelo vento e pelo tempo, criando formas que lembram fitas esvoaçantes no solo seco. Ela é uma das únicas plantas conhecidas cuja folhagem nunca é substituída. As mesmas folhas da juventude acompanham a planta até sua velhice, desgastadas, mas ainda vivas. Estima-se que a Welwitschia mirabilis possa viver por milênios. A planta brasileira, embora menos estudada, pode seguir um padrão semelhante. Há exemplares com crescimento extremamente lento que sugerem centenas de anos de idade. Essa planta utiliza um tipo especial de fotossíntese chamada CAN, que permite absorver gás carbônico durante a noite para economizar água durante o dia, uma adaptação vital para a sobrevivência em regiões áridas. Suas raízes são longas e profundas, buscando água a metros de profundidade. Essa característica a torna uma sobrevivente de longas secas. Apesar da aparência rústica, essa planta também floresce, mas de maneira quase imperceptível. Pequenos cones ou estruturas reprodutivas surgem ocasionalmente, indicando que sua linhagem ainda está viva e em evolução. A possível existência de uma planta semelhante à Welwitschia mirabilis no Brasil levanta inúmeras perguntas. Como ela chegou aqui? Há quanto tempo existe? Como sobreviveu isolada por tantos séculos? Pesquisadores da região do semiárido estão dedicando esforços para identificar geneticamente essa espécie e traçar sua linhagem. Se confirmada a relação entre as duas, será a prova viva de que a Terra guarda em seus cantos mais esquecidos os ecos do passado mais profundo da vida vegetal. No sertão rachado, sob um céu incandescente, cresce uma planta silenciosa que carrega o peso do tempo. Uma testemunha ancestral, discreta, mas poderosa. Talvez ela tenha sobrevivido a mudanças climáticas, a separação dos continentes e a passagem de eras geológicas inteiras. Talvez ela esteja esperando apenas para ser redescoberta. Essas plantas são mais do que curiosidades botânicas, são símbolos da resistência, da adaptação e da beleza selvagem que o Brasil ainda guarda em seus cantos mais secretos. E o que mais estará escondido por aí? Que outras maravilhas a natureza brasileira ainda não revelou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual dessas plantas você achou mais fascinante, ou se conhece alguma ainda mais rara. Compartilha esse conteúdo com seus amigos amantes da natureza. E claro, se inscreve no canal, porque a gente ainda tem muito mistério verde para revelar. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, a natureza é mais extraordinária do que a ficção.